Oi pessoal, eu sou o CC Rogério Baltazar, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixa o like se gostou, compartilhe o vídeo, me segue no Instagram que tá aqui na descrição e vamos embora pro vídeo. Hoje o vídeo é um pouquinho difícil, é um vídeo, uma polêmica aí que aconteceu, é um vídeo de pouco de notícia o que aconteceu e enfim, eu vou falar, não vou emitir muito a minha opinião pessoal sobre o que aconteceu, porque vamos falar de um racha numa das maiores organizações de Kyokushin aqui do Brasil. E eu não vou emitir muito a minha opinião direta, porque eu tenho conhecidos e amigos dos dois lados, né? De um lado, bom, vou falar que a entidade já, tá? Esses dias atrás eu fiz um vídeo das 3 maiores organizações de Kyokushin do Brasil, que é a ICO1, né, a Kyokushin Matsui, né, que é comandada pelo Shin Sobe, Francisco Filho e tal, a WKO, a Shin Kyokushin, que é no Brasil, comandada pelo Shin Denivaldo, e a Kyokushin Kaikan Iko Matsushima, que é comandada aqui no Brasil pelo Shin Nagata. E agora esse último aí tem que colocar um asterisco, colocar era comandado apenas pelo Shin Nagata. Porque o que aconteceu? Eu não sei exatamente os detalhes do que aconteceu, eu não tive acesso aos detalhes do que aconteceu, mas a grosso modo o que aconteceu? Houve, assim, eu vou mudar colocar uma vírgula aqui, tá? Um parênteses aqui. No Brasil, as organizações de Karatê são diferentes, uma organização de Karatê Kyokushin ou de qualquer estilo de Karatê, é diferente de uma organização da Confederação Brasileira de Judô, por exemplo, entendeu? Que é um esporte olímpico e tal, todo mundo está afiliado, todas as academias de judô estão filiadas a ela, e tem um brasileiro que todos participam e tal. Essa entidade vai levar para uma Olimpíada, né? Para Olimpíadas. E, então, essa organização, por exemplo, de judô, por exemplo, ela tem um líder, um chefe, esse presidente, ele deve ser trocado a cada tempo e tal. Isso é comum acontecer em esportes assim, esportes geralmente que levam a Olimpíadas e tal, como é o caso da CBF, como é o caso apesar de às vezes fica um líder um presidente muito tempo, né, mas há troca, né, como é o caso da Confederação Brasileira de Basquete, Confederação Brasileira de Vôlei e tal. A arte marcial já é um pouco diferente, tá? O Karatê, por exemplo, o Karatê Kyokushin, existem várias organizações. Hoje em dia existem várias organizações. Aqui no Brasil, quando você cria uma organização, no Brasil, ela funciona como uma empresa mesmo, entendeu? Talvez alguns discordem eu estar falando isso, mas é como uma empresa. Essa empresa no Brasil é como uma empresa. Essa empresa no Brasil, ela tem uma representação internacional, que daí é vinculado ao Japão. Hoje em dia não é só no Japão que tem organizações grandes que são da Europa, do Canadá, enfim. É assim que funciona. Mas você monta uma organização no Brasil, essa organização, e geralmente o que acontece? Você trabalha essa organização como uma empresa, tá? Como que gera renda nessa organização? Geralmente a arrecadação de exames de faixa, né? E daí é fornecido as faixas, certificados e tal. É assim que gera renda numa organização de Karatê. E venda de kimonos, camisetas, artigos, enfim. É assim praticamente todas, é assim, né? A Kyokushin daí com do Isobe, eu não sei bem como funciona, mas acredito que deve ser dessa maneira também, né? E geralmente essa empresa daqui, eu já não sei se todas são assim, algumas são, outras não, paga royalties paga uma anuidade para a organização mundial, né? Geralmente assim funciona. Mas quem monta a organização no Brasil, ele tem uma empresa, é uma empresa aberta ou não, enfim, né? Funciona como uma empresa. Então, o que aconteceu na Kyokushin Kaikan, na Iko Matsushima, que é a Iko 3? Já havia um grupo
da organização estava insatisfeito com a liderança, que é do Shikanagata, né? Estava insatisfeito, e pelo que eu pude ver, né, tipo, reclamaram com a entidade internacional, né? Teve o seminário de um dos líderes internacionais aqui no Brasil, e houve essa discussão, essa reclamação e tal, né? E daí o que aconteceu? A entidade internacional resolveu não trocar a organização aqui no Brasil, porque é difícil fazer isso, né? Mas que resolveu dividir a organização. Eu nunca vi isso em organização de Kyokushin nenhuma. Nunca vi isso. Ou seja, geralmente a organização de Kyokushin tem um representante no país. Um representante que comanda o país, tá? Ele articula do jeito que ele achar melhor e trabalha para evoluir no país e tal. Mas geralmente é um comandante. Na Kyokushin Kaikan, não. Na Iko Matsushima, aqui no Brasil, era o Nagata. Daí o que eles fizeram? Eles dividiram em 4 a organização, ou seja, agora são 4 representantes. Esses representantes é o Nagata e mais 3. Esses representantes vão trabalhar de maneira independente um do outro, um não depende do outro. Eu não sei como vai ficar quando fazerem o Campeonato Brasileiro e tal, enfim, não sei se vão juntar tudo ou não sei. Mas alguns deles podem colaborar entre si ou não, né? Mas enfim, eu nunca vi acontecer isso, né? Tipo, são 4 representantes que representam a entidade Iko Matsushima no Brasil. E então esses representantes, cada um terá os seus filiados, cada um será uma organização paralela, ou seja, serão 4 federações de Kyokushin de Iko Matsushima no Brasil, todas elas trabalhando de forma independente, respondendo para o Japão. Assim, é complicado, até porque eu não sei, eu já fui da Iko Matsushima, eu sou formado primeiro dan pela Iko Matsushima, sou formado pelo Shikanagata, o primeiro dan, tenho muito orgulho disso, né? Então eu sei, eu já sou formado pelo Shikanagata já há quase 20 anos, primeiro dan. Então, sou terceiro dan, mas que eu peguei o primeiro dan já faz quase 20 anos. E então já faz mais de 20 anos que o Shikanagata comanda a organização aqui no Brasil. E isso é inegável, acho que qualquer um não pode negar isso. A organização no Brasil era muito estruturada, muito bem estruturada, e conseguiu tal feito e tão organizada, e uma organização bem grande no Brasil, uma das maiores, graças ao empenho do Shikanagata. Então, daí agora a entidade veio de lá e meio que cortou isso aí, né? Meio que dividiu. Eu não sei os detalhes do que aconteceu, né? Isso que eu não sei se houve alguma discussão entre eles, se o Nagata tentou expulsar alguém ou não. E esses outros eram grandes, já eram grandes e conhecidos internacionalmente. Então acabou dando esse conflito. Eu realmente não sei, é difícil emitir uma opinião assim. Eu lamento assim, porque é uma organização muito grande e ela se tornou-se desse tamanho por causa do Shikanagata. Ele pode ter alguns defeitos, como quase todos os presidentes de organização têm, né? Às vezes é meio duro, às vezes é meio ditador e tal, né? Isso aí é comum a todos. Dificilmente tem uma organização que não seja assim, né? Principalmente quando se fala das maiores, né? Das maiores, geralmente é assim mesmo. As maiores no Brasil. Então fica um pouco complicado assim de eu emitir uma opinião direta já, porque eu não sei exatamente o que aconteceu. Talvez eu volte a falar nisso se o Shikanagata quiser fazer um vídeo explicando, ou falar alguma coisa, dar uma entrevista, se os outros também que separaram e tornaram-se representantes quiserem fazer um vídeo também para colocar aqui no canal, tá à disposição. Eu sou amigo, não sou amigo do Shikanagata, mas ele foi meu professor e eu respeito muito mesmo, até porque foi onde eu aprendi Karate Kyokushin mesmo, foi lá na Academia do Nagata, com o Shikanagata e com os faixas pretas que estavam ali naquele momento. E do outro lado também tenho amigos do outro lado, sabe? Eu sei,
não vou falar os nomes agora de quem está do outro lado, de quem são os outros representantes, mas eu sou amigo deles, sou amigo próximo, os conhecidos, sabe? A gente, enfim, temos bons relacionamentos. Então é complicado eu emitir uma opinião direta, assim, né? O que eu posso dizer, que eu acho que é até incontestável, né? É que eu já disse, vamos ser repetitivos, né? É que o Shikanagata, a organização se tornou grande por causa do Shikanagata. E isso que a organização internacional fez, de dividir, dividir essa representação, eu realmente nunca tinha visto isso, não sei se o Shikanagata vai permanecer na Iko Matsushima. Enfim, se eu puder apostar, até eu acredito que não, eu não sei, enfim, não sei, né? Mas enfim, é uma polêmica isso aí. Eu vou tentar ir atrás de mais informações. Eu vou tentar até falar com os envolvidos, se eles querem gravar alguma coisa, gravar algum vídeo, alguma coisa, e daí a gente coloca aqui no canal. Enfim, vamos ver se conseguimos fazer isso, né? Mas por hoje foi esse o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado.